O termo sugere que acordar durante a noite é algo misterioso e, no contexto do vídeo, a discussão gira em torno da possibilidade de ser um chamado divino de Deus. Isso implica que há algo mais profundo e espiritual acontecendo quando alguém desperta durante a noite. A ideia por trás dos despertares noturnos é que esses momentos podem representar uma oportunidade única de comunicação com Deus. Pode-se interpretar como uma forma de revelação ou orientação espiritual que ocorre durante as horas silenciosas da noite. Ao mencionar que o fenômeno não é único e que muitas pessoas compartilham dessa experiência, o vídeo sugere que existe uma comunidade espiritual que compartilha esse despertar noturno. Isso pode criar uma sensação de conexão e compreensão entre aqueles que passam por essa experiência. O termo também implica que, em vez de ser apenas um acontecimento casual, esses despertares noturnos podem ter um propósito maior. No contexto do vídeo, esse propósito é explorado como um chamado para a oração e vigilância espiritual. O vídeo pode abordar os desafios espirituais que ocorrem durante a noite, como o aumento da atividade maligna ou a necessidade de estar alerta contra as forças contrárias. Despertar durante a noite pode ser visto como uma resposta divina para enfrentar esses desafios espirituais. A expressão reino espiritual refere-se a um domínio que está além do alcance dos sentidos físicos. Nele, acredita-se que operam forças sobrenaturais, como anjos e demônios, bem como influências divinas e malignas que moldam eventos e circunstâncias na vida das pessoas. A ideia central é que há uma dualidade de forças no universo: as forças do bem e as forças do mal. Essas forças são retratadas como opostas e em constante conflito, com o reino espiritual sendo o palco para essa batalha cósmica. A expressão reino físico refere-se ao mundo tangível que podemos perceber com nossos sentidos. A sugestão é que, embora o mundo físico seja observável e mensurável, ele é subjugado ou influenciado pelo reino espiritual. Isso implica que eventos físicos podem ter raízes ou origens em dimensões espirituais. A análise do texto destaca a vulnerabilidade durante o sono como um momento em que a influência do reino espiritual pode ser mais proeminente. Enquanto as pessoas estão fisicamente adormecidas, o vídeo sugere que há uma atividade espiritual intensificada, com destaque para o papel de Deus em proteger e alertar os indivíduos contra ameaças espirituais. A dualidade entre esses dois reinos destaca a necessidade de vigilância espiritual. A sugestão é que, mesmo quando estamos descansando fisicamente, o reino espiritual continua ativo, com forças tanto benevolentes quanto malignas influenciando eventos. Apesar de serem conceitos distintos, o reino espiritual e o reino físico são apresentados como interconectados, com eventos espirituais afetando a realidade física e vice-versa. Em resumo, a dualidade entre o reino espiritual versus reino físico explora a relação entre as dimensões espiritual e física, sugerindo que a compreensão e a vigilância espiritual são essenciais para interpretar e enfrentar os eventos da vida cotidiana. O principal propósito destacado no texto é que esses despertares noturnos são interpretados como um chamado divino para a oração. A sugestão é que, ao despertar durante a noite, Deus está convocando a pessoa para se envolver em uma comunicação mais íntima e dedicada com Ele por meio da oração. O texto sugere que esses despertares noturnos são, de certa forma, uma resposta divina ao ataque das forças malignas. Enquanto as pessoas estão adormecidas, o texto implica que o diabo e suas influências podem estar ativos, e Deus acorda os crentes como uma forma de confrontar essas forças através da oração. Além de ser um chamado para a oração, o texto também destaca que esses despertares noturnos funcionam como um alerta. Deus estaria despertando as pessoas para conscientizá-las dos perigos espirituais que podem estar se desdobrando no reino espiritual enquanto estão fisicamente adormecidas. O propósito dos despertares noturnos também é associado à proteção divina. Deus, ao acordar alguém, estaria agindo como um guardião espiritual, alertando a pessoa para que ela esteja ciente das ameaças e possa buscar proteção divina por meio da oração. O poder da oração
Refere-se à crença de que a prática da oração, especialmente durante a noite, possui um significativo impacto espiritual e pode ser uma poderosa ferramenta contra as influências negativas. O texto sugere que a oração noturna funciona como um antídoto poderoso contra os planos do diabo. A ideia é que o ato de orar neutraliza e desmantela os esquemas malignos que estão sendo tramados durante o sono. A oração é apresentada como um meio de confrontar as forças do mal que estão ativamente trabalhando contra a pessoa. O despertar noturno é interpretado como um chamado divino para se envolver em uma batalha espiritual, e a oração é a arma principal nesse confronto. O texto destaca que o diabo utiliza a sonolência e distrações para desencorajar as pessoas de orarem durante a noite. A sonolência intensificada durante o chamado para a oração é apresentada como uma estratégia do inimigo para evitar que as pessoas se envolvam em comunicação espiritual. O conteúdo aborda os desafios associados à oração noturna, destacando que o diabo emprega meios para tornar a oração difícil, como enviando ondas de sonolência. No entanto, a persistência na oração é apresentada como uma forma de superar esses desafios e alcançar a vitória espiritual. O texto sugere que o diabo reconhece o poder da oração, e é por isso que ele ataca as pessoas com drowsiness e tentações para impedi-las de orar. A resistência a esses momentos de fraqueza espiritual é vista como crucial para evitar que os planos malignos tenham sucesso. Enfatiza-se que, ao responder ao chamado divino para orar durante a noite, a pessoa deve demonstrar determinação e persistência. A voz rising e a determinação interna são consideradas essenciais para vencer as estratégias do diabo. O vídeo sugere que aqueles que respondem ao chamado de Deus para orar durante a noite são abençoados com uma vitória espiritual. A persistência na oração é vista como um meio de frustrar os planos do inimigo e expor seus esquemas. Em resumo, o poder da oração destaca a oração noturna como uma resposta eficaz ao chamado divino, capaz de neutralizar os planos malignos e alcançar a vitória espiritual, apesar dos desafios apresentados pelo inimigo. O texto menciona exemplos bíblicos, como Pedro e Samuel, para ilustrar a importância da obediência aos chamados divinos. Esses personagens foram obedientes às instruções de Deus, o que resultou em experiências transformadoras e em seu crescimento espiritual. O despertar noturno é apresentado como uma oportunidade única para o crescimento espiritual. Ao obedecer ao chamado divino durante esses momentos, a pessoa pode experimentar uma conexão mais profunda com Deus e uma compreensão mais clara de sua vontade. A noção de obediência também está vinculada à ideia de estar consciente dos chamados especiais de Deus. Entender que esses despertares noturnos não são eventos casuais, mas oportunidades divinas para a interação, pode ser crucial para o crescimento espiritual. A obediência é apresentada como uma resposta à comunicação divina. Quando Deus acorda alguém durante a noite, a obediência implica agir de acordo com o chamado divino. Seja através da oração, reflexão espiritual ou outros atos de devoção. O texto destaca que a obediência nem sempre é fácil e pode envolver desafios. No entanto, superar esses desafios através da obediência é considerado um meio de crescimento espiritual. Isso pode incluir superar a sonolência, resistir às tentações do diabo e dedicar tempo para orar durante a noite. A ênfase está na importância de reconhecer que esses momentos de despertar noturno são oportunidades únicas e especiais para a interação com Deus. Negligenciar ou ignorar esses chamados pode resultar na perda de valiosas oportunidades de crescimento espiritual. Obedecer aos chamados divinos, especialmente durante a noite, é apresentado como um caminho para a transformação pessoal e espiritual. Ao se submeter à vontade de Deus e responder a esses momentos de despertar, a pessoa pode experimentar uma jornada de crescimento espiritual contínuo. Em resumo, obediência e crescimento espiritual destaca a importância de seguir os chamados divinos durante os despertares noturnos, considerando esses momentos como oportunidades únicas para aprofundar a conexão com Deus e experimentar um crescimento espiritual significativo. Apesar de serem conceitos distintos, o reino espiritual e o reino físico
são apresentados como interconectados, com eventos espirituais afetando a realidade física e vice-versa. Essa interação contínua destaca a importância de compreender e reconhecer a influência espiritual em todos os aspectos da vida.